O canal Marcia Raios apresenta História de Judite, História Bíblica. O livro de Judite conta a história de uma viúva que salvou o povo de Israel dos seus inimigos. O exército assírio, comandado por Holofernes, cerca a cidade de Betúlia e os seus moradores estão prontos para se entregarem, pois já está faltando água e comida. Mas Judite, uma mulher bonita de espírito religioso, promete salvar o povo com a ajuda de Deus. Ela mata Holofernes, o exército sírio foge e os soldados são mortos pelos israelitas. O livro destaca a dedicação extraordinária de Judite ao Deus de Israel. Primeiro capítulo: a guerra entre Nabucodonosor, que será chamado por mim de Nabuco, e Arfaxade, que será chamado por mim de Alexandre. Era no tempo em que Nabuco, o rei da Assíria, reinava na grande cidade de Nínive, e Alexandre, rei de Medina, reinava na cidade de Ecbatana. Alexandre havia construído ao redor de Ecbatana uma muralha feita de pedras cortadas, cada uma delas com 1,30 m de larguras por 2,70 m de comprimento. A muralha media 31 metros de altura e 22 metros de larguras. Na muralha, perto de cada portão, ele construiu uma torre de 44 metros de alturas, com uma base de 26 metros e 70 de largura. Cada portão media 30 metros de larguras por 17 metros e 80 de largura. Os portões eram grandes. Assim, para que o poderoso exército de Alexandre, com toda a infantaria, marchasse em formação e pudesse desfilar por eles. No entanto, no 12º ano de seu reinado, Nabuco fez guerra contra Alexandre, na enorme planície que fica ao redor da cidade de Regal. Muitos povos ficaram do lado do rei Alexandre. Isto é, os povos que moravam nas montanhas e os que moravam na região dos rios Eufrates, Tigre e Daspe. E também ficou do lado dele o povo que morava na planície, onde governava o rei Arioque de Elão, e muitos países se juntaram para lutar contra os babilônios. Aí Nabuco enviou uma ordem aos moradores da Pérsia e aos povos que moravam no oeste, na região de Cilícia, de Damasco, de Líbano, de Antilíbano, do litoral do mar Mediterrâneo, do Carmelo, de Galaede, da região do norte da Galileia e da grande vale de Jericel. A ordem também foi mandada aos moradores de Samaria, das cidades vizinhas dos moradores, da região do lado do oeste do Jordão e até as cidades de Jerusalém, Betânia, Queluz, Cádiz e até as fronteiras do Egito. A ordem também foi para as cidades de Táfnis, Ramsés e toda a região de Cozém, e até a região além das cidades de Zor, de Merfins, e também para os moradores de todo o Egito, até a fronteira de Etiópia. Mas os moradores de todos esses países fizeram um pouco caso da ordem de Nabuco e não foram ajudá-lo na luta. Eles achavam que ele estava lutando sozinho e por isso não tinha medo dele. Insultaram os mensageiros dele e os mandaram embora de mão vazia. Nabuco ficou furioso com todos aqueles povos e jurou pelo seu trono e pelo seu reino que se vingaria deles. Jurou que mataria à espada os moradores de Cilícia, de Damasco, de Síria e também todos os povos de Moabe, de Amon, de Judeia, do Egito e até das regiões dos dois mares. No ano 17º do seu reinado,
Nabuco marchou com seu exército contra o rei Alexandre e o derrotou em combate. Ele acabou com todo o exército de Alexandre e com sua cavalaria e com seus carros de guerra conquistou todas as cidades médias. Então, ele avançou contra a cidade de Acbatana, tomou suas torres, levou embora tudo o que havia nos mercados e arrasou a bela cidade. Nas montanhas que fica perto de Regal, Nabuco prendeu Alexandre e o matou com lança. Assim ele acabou com Alexandre e com o seu reino. Depois Nabuco voltou para Nínive com o seu exército e com um número enorme de outros soldados que havia se ajuntado a ele. Em Nínive, ele e seus soldados foram descansando e se divertindo durante 4 meses. No segundo capítulo, a guerra contra as nações do oeste. No ano 18º do reinado do Nabuco, no dia 22 do primeiro mês do ano, houve no palácio do rei uma reunião para tratar do juramento que ele havia feito para se vingar dos povos que haviam se negado a ajudá-lo na guerra. Para essa reunião foram convocados todas as autoridades civis e militares, e nela o rei contou que havia resolvido secretamente, isto é, destruir todos aqueles povos. Todas as autoridades concordaram que deveriam ser mortos os que não tinham obedecido à ordem do rei. Depois que terminou de contar seu plano, o rei mandou chamar Holofernes, que era chefe do exército, e o segundo em autoridade. Depois o rei Nabuco disse a Holofernes: Eu, Nabuco, o grande rei e o senhor do mundo inteiro, ordeno que você vá imediatamente e escolha soldados valentes e experientes, que sejam 120.000 de infantarias e 12.000 de cavalarias. Marche com eles contra todos os países do oeste, pois os povos desses países fizeram pouco caso de minha ordem. Mande que eles se entreguem, sem fazeres nenhuma exigência, pois estou furioso com eles e vou atacá-los. Os meus soldados marcharão por toda aquela região e levarão embora tudo o que eles têm. Os mortos serão tantos que os vales ficarão cheios de corpos. Os corpos jogados nos rios e nos ribeirões serão tantos que haverá enchentes. E os que não forem mortos eu mandarei como prisioneiro para os lugares mais distantes do mundo. Holofernes, vá na minha frente e conquiste para mim toda aquela região. Se o povo de lá se entregarem, prenda-os e os deixe vivos, até que eu vá e os castigue. Mas se resistirem, então, não tenha dó, nem piedade, mate-o todos e leve embora tudo o que encontrar nos territórios que forem conquistados. Juro pela minha vida e pelo poder do meu reino que cumprirei todas as minhas ameaças. Não deixe de fazer tudo o que estou ordenando. Eu sou o seu rei. Cumpra as minhas ordens ao pé da letra, sem demora. Holofernes saiu da presença do rei e mandou chamar todos os generais, os comandantes, os oficiais superiores do exército assírio, conforme o rei tinha ordenado. Holofernes escolheu os melhores soldados, 120.000 em infantaria, 12.000 atiradores de flechas montados em cavalos, e os colocou em formação para marchar. Ele levou um grande número de camelos, jumentos, mulas para carregarem as cargas e alimentar os soldados. Holofernes levou muitos carneiros, bois, vacas e cabritos. Cada soldado tinha o bastante para comer, e cada um recebeu uma boa quantia de ouro, prata tirada do tesouro do rei. Então Holofernes e seus soldados saíram marchando, indo adiante do rei Nabuco. Era tanta gente que os carros de guerras, os cavaleiros e os soldados da infantaria cobriam toda a região oeste. Junto com eles foram outras tropas de soldados. Estes eram tantos
que nem podiam ser contados. Parecia cafanhotos ou pó de guerra. Saíram de Nínive, marcharam 3 dias até chegar à planície que fica perto de Bactilete, e acamparam perto da montanha, que fica ao norte da Alta Cilícia. Com todo o seu exército, isto era, infantaria, cavalarias, os carros de guerra, Holofernes foi até a região montanhosa. Ele destruiu completamente todos os países da Líbia e da Lídia, e levou embora tudo o que tinha os moradores de Razis e tudo o que tinha os ismaelitas, que viviam perto do deserto situado ao sul de Quelon. Depois Holofernes atravessou o rio Eufrates e marchou pelo Mesopotâmia, destruindo as cidades cercadas de muralhas que ficavam nas margens do rio Abron, até que chegou ao mar, conquistou o território da Cilícia, matando todos os que lutaram contra ele. Ele chegou até a fronteira sul da região de Jaffe, perto da Arábia, cercou os medianitas, queimou as suas barracas e levou embora os seus rebanhos de ovelhas. Em seguida, Holofernes desceu até a planície que fica ao redor de Damasco. Isto aconteceu durante a colheita de trigo. Ele pôs fogo em todas as colheitas e matou os rebanhos de ovelhas e gados. Levou as coisas de valor que havia na cidade, deixou os campos arrasados e matou todos os rapazes à espada. Todos os que moravam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram com muito medo dele, isto é, os moradores de Tiro e de Sidom, do sul de Oquina, de Jamine, de Asdod e de Asquilon. Todos ficaram apavorados. Terceiro capítulo, Mensageiros da Paz. Então, os moradores dessas cidades enviaram mensageiros para fazer um acordo de paz com Holofernes. Eles haviam enviado a ele a seguinte mensagem: nós, que somos governadores pelo poderoso rei Nabuco, nós ajoelhamos aos pés dele, que ele faça com a gente o que quiser. As nossas casas, toda a nossa terra, as nossas plantações de trigo, as nossas ovelhas, os nossos bois, os nossos curais, as nossas barracas estão à disposição do rei. O que ele faça, tudo o que quiser. A nossa cidade, pois são tudo do rei, e todos os nossos moradores são escravos do rei. Que ele venha e faça o que quiser de nós. Foi essa mensagem que ele entregou a Holofernes. Aí ele marchou com seu exército até o litoral do mar Mediterrâneo. Colocou cidades na cidade, cercadas de muralhas. Em cada cidade que ele escolhia homens para ajudarem os seus soldados, dançando ao som de tamborins e usando coroas de flores na cabeça. Os moradores da cidade e das regiões vizinhas receberam Holofernes, mas ele destruiu todos os templos e derrubou todas as árvores sagradas, pois ele tinha recebido ordem para destruir todos os deuses do mundo, a fim de que todos os povos, raças do mundo e nações do mundo inteiro adorassem o rei Nabuco e orasse a ele como se ele fosse um deus. Holofernes chegou até o vale do Jezreel, perto da cidade de Dota, que fica de frente para a serra principal da região montanhosa da Judéia. Armou seu acampamento entre a cidade de Geba e de Bet-San e ficou ali um mês, a fim de ajuntar mantimentos para suas tropas. Quarto capítulo. Os israelitas se preparam para se defender. Os israelitas viviam na Judéia, souberam que Holofernes, o governador-geral, comandante do exército de Nabuco, havia feito com as outras nações, e como ele tinha destruído todos os seus templos e levado embora tudo o que havia neles. Então, ficou com muito medo e se apavoraram, ao pensar como seria capaz de fazer em Jerusalém com o templo de Deus eterno.
Eles tinham acabado de voltar do cativeiro, portanto não fazia muito tempo que todo o povo da Judéia estava reunido no novo templo. Seu altar, todos os utensílios que tinham sido profanados foram dedicados e delicados de novo. Portanto, enviaram um mensageiro de toda a região de Samara até a cidade de Coná, Betazoron, Benai, Jericó, Cobá, Azon e o Vale do Zalém. Os moradores desses lugares se preparavam para a guerra, colocando guardas do pico de todos os montes altos, construindo muralhas em volta dos povoados e montanhas, ajuntando mantimentos, pois fazia pouco tempo que eles tinham terminado de fazer a colheita. O grande sacerdote Joaquim, que naquele tempo estava em Jerusalém, escreveu uma carta aos moradores da cidade de Betúlia e de Betossai, que ficava em frente ao vale de Zerel, perto da cidade de Dota. Joaquim mandou que eles ocupassem a passagem da subida das montanhas, por onde se entrava na Judéia. Seria fácil defendê-las, pois era estreita e por ela somente 2 homens podiam passar de cada vez. Os israelitas obedeceram às ordens do grande sacerdote Joaquim e dos membros do Conselho Superior que fazia suas reuniões em Jerusalém. Oração pedindo auxílio a Deus. Todos os homens de Israel oravam a Deus com muito fervor e se humilhavam diante dele fazendo jejuns rigorosos. Todos os homens e suas esposas, crianças, os gados, estrangeiros que moravam no país, os empregados, os escravos vestiam roupas feitas de pano grosseiro. E todos os homens e mulheres e crianças que moravam em Jerusalém se ajoelharam em frente ao templo, espalharam cinzas na cabeça e estenderam no chão as suas roupas de pano grosseiro. Da presença do Senhor, cobriram o altar com suas roupas de pano grosseiro e clamaram com fervor ao Deus de Israel, pedindo que ele não deixasse que seus filhos fossem presos e que suas esposas não fossem levadas embora da cidade, que eles tinham herdado dos seus antepassados. Que essa cidade não fosse destruída e pediram também que ele não deixasse que os pagãos tivessem o prazer de profanar e desonrar o templo. O Senhor ouviu a oração deles e viu as suas aflições. E durante muitos dias o povo da Judéia e de Jerusalém jejuou em frente do templo do Deus Todo-Poderoso. O grande sacerdote Joaquim e o sacerdote de todos os outros que trabalhavam no templo vestiram roupas feitas de pano grosseiro para apresentarem a Deus o sacrifício diário, que era completamente queimados. Os sacrifícios feitos de livres e espontâneas vontades, os sacrifícios feitos para pagar promessas, jogaram cinzas nos seus turbantes e oraram bem alto a Deus, pedindo que ele tivesse compaixão do povo de Israel. No 5º capítulo, Holofernes se reúne com os conselheiros. Holofernes, o general comandante do exército assírio, foi informado que os israelitas tinham se preparado para a guerra, fechando a passagem da subida das montanhas, construindo fortificações nos seus picos mais altos e colocando barreiras nas estradas da planície. Ao saber disso, ele ficou furioso e mandou chamar todos os chefes maobitas. Todos os comandantes maobitas e todos os governadores da região do litoral do mar Mediterrâneo foram, e Holofernes disse a eles: Cananeus, quero ser informado a respeito desse povo que vive nas montanhas. Quais são as cidades que eles moram? De que tamanho é o exército deles? E o que eles fazem para se sentir fortes e poderosos? Quem é o rei que comanda o exército deles? E por que é que eles é o único povo oeste que não quis me receber? Então, Aquiur, o chefe dos Amopitas, respondeu:
Peço ao Senhor que escute a explicação que eu, o seu criado, vou dar. Vou lhe contar a verdade a respeito desse povo que mora nas montanhas, que fica perto daqui. Não mentirei ao Senhor. Esse povo é descendente de babilônios. Mas eles saíram da Babilônia e foram os primeiros à Mesopotâmia, porque não queriam adorar os deuses dos seus antepassados, pois tinham abandonado a religião dos seus antepassados e começaram a adorar o Deus do céu, o Deus que tinha ficado conhecendo. Por isso os babilônios os expulsaram da terra dos seus deuses, e eles fugiram para a Mesopotâmia, onde ficaram morando durante muitos anos. Depois, o Deus deles deu ordem para que eles saíssem de Mesopotâmia e fossem para a terra de Canaã. E durante o tempo que moraram lá, eles ficaram riquíssimos, chegando a ter muito ouro, muita prata, muito gado. Mas, quando houve grande fome na terra de Canaã, eles foram para o Egito e ficaram lá, e houve bastante alimento para eles. No Egito, eles se tornaram um povo numeroso. Eram tantos que não podiam ser contados. Aí, o rei do Egito começou a persegui-los e os explorá-los. Ele os forçou a fazer tijolos, os explorando, humilhando, maltratando e tratando todos como escravos. Então, eles clamaram ao seu Deus. E ele castigou toda a terra do Egito, com pragas sem cura. Por isso, os egípcios os expulsaram do país. O Deus deles secou o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. E os guiou pelo caminho que leva ao monte de Sinai, na cidade de Cades-Barneia. Eles expulsaram o povo que morava na região sul de Canaã, tomaram as terras dos amorreus e com grande poder acabaram com todos os moradores de Epsom. Depois atravessaram o rio Jordão, conquistaram a região montanhosa de Canaã, expulsaram dali os cananeus, os parizeus, os jubizeus e os moradores de Sequim e os Girganzeus, e ficaram morando naquela região montanhosa durante muitos anos. O Deus desse povo odeia o pecado. Enquanto eles não pecavam contra Deus, tudo ia bem com eles, e Deus estava aos seus lados. Mas, quando se desviaram do caminho que o seu Deus havia ordenado que seguisse, muitos foram mortos nas guerras, e outros foram levados como prisioneiros para terras estrangeiras. E o templo do Deus deles foi completamente destruído. E as cidades foram conquistadas pelos inimigos. Mas, depois de tudo isso, eles voltaram e pediram perdão ao seu Deus, que está com eles novamente. E eles já estão de volta a esses países que estão espalhados. Aqui eles conquistaram a cidade de Jerusalém, onde fica o templo dos Deus deles. E estão morando novamente nas regiões montanhosas que antes estavam sem moradores. E desta maneira, Arquiú terminou dizendo a Holofernes: portanto, meu chefe, meu senhor, se esse povo estiver pecando contra o Deus deles, e estiver fazendo coisas erradas mesmo sem saber, e se nós tivermos a certeza de que eles estão cometendo essa falta, então nós podemos marchar contra eles e atacá-los. Mas, se esse povo não houver pecado contra o Deus deles, o Senhor deve deixá-los em paz, pois o Deus deles os defenderá e os protegerá de todos no mundo inteiro, e todos vão rir de nós. Quando Arquiú acabou de falar, todos os que estavam ao redor da barraca de Holofernes começaram a protestar. Os oficiais superiores de Holofernes, os moabitas, os que moravam no litoral do mar Mediterrâneo, exigiram que Arquiú fosse morto. Eles disseram: nós não temos medo do povo israelita. Eles são um povo fraco e não são capazes de lutar bem. General, vamos sair para lutar contra eles. O seu exército
acabará com eles de uma só vez. Sexto capítulo. A decisão de Holofernes. Quando os que estavam ao redor da barraca se acalmaram, Holofernes, o general comandante do exército assírio, falou a Arqueu, na presença de todos os soldados, isto é, os do litoral mediterrâneo, os moabitas e os mercenários amonitas. Holofernes diz: quem é você, Arqueu, para bancar o profeta, como está dizendo agora, e dizer para nós que não devemos lutar contra os israelitas, porque o Deus deles os protegerá? Nabuco é o único Deus que existe. Com o seu grande poder, ele fará com que os israelitas desapareçam da terra, e o Deus deles não os salvará de jeito nenhum. Nós, que servimos ao rei Nabuco, os derrotaremos, como se fossem um homem só. Eles não são capazes de resistir ao ataque de nossa cavalaria. Acabaremos com eles. As montanhas ficarão encharcadas com o sangue deles. As planícies se encherão de mortos. Depois dos nossos ataques, eles não estarão mais em pé e todos serão mortos. Ninguém escapará. É assim que fala o rei Nabuco, o senhor do mundo inteiro. É o que diz ele, sempre acontece. Holofernes continuou: você, Arqueu, não é mais do que um mercenário amonita. E o que você disse agora são palavras de um traidor. De agora em diante, eu não o verei mais até que eu castigue essa gente que fugiu do Egito. E quando eu voltar, os meus soldados e os meus oficiais, com as suas espadas e lanças, matarão você, e você cairá morto como os israelitas. Agora, alguns dos meus escravos vão levá-lo para a região montanhosa e deixá-lo num povoado perto da subida de uma montanha. E quando os moradores desse lugar forem mortos, você morrerá. Mas se você ainda acredita sinceramente que os israelitas não serão derrotados, então fique sossegado. Eu falei e tudo o que disse acontecerá. Arqueu é levado para Betúlia. Então, Holofernes ordenou aos escravos que estavam esperando na barraca dele que o levasse Arqueu para a cidade de Betúlia e o entregasse aos israelitas. Os escravos pegaram Arqueu e o levaram para fora do acampamento até a planície. Dali, eles levaram para a montanha, até que chegaram às fontes de água que ficaram abaixo de Betúlia. Quando os moradores de Betúlia viram, pegaram as suas armas e saíram da cidade e foram para o alto das montanhas. Os atiradores de fundo atiraram pedras nos escravos de Holofernes, não deixando eles subirem até a montanha. Mas os escravos conseguiram esconder-se na parte de baixo da montanha. Eles armaram um esconderijo e amarraram Arqueu e o deixaram ali. Depois voltaram para onde estava Holofernes. Então, os israelitas de Betúlia desceram a montanha, foram até onde estava Arqueu e o desamarraram. Depois levaram para Betúlia e apresentaram aos líderes da cidade. Que nesse instante
eram Uzis, filho de Mequias, da tribo de Simeão, Cablis, filho de Gotoniel, Carmins, filho de Maquiel. Eles mandaram chamar todos os líderes da cidade, e todos, jovens e mulheres, correram para o lugar onde eles iam se reunir. Arquiú foi levado para o meio do povo. Uzias lhe perguntou o que havia acontecido. Ele contou o que havia acontecido e dito na reunião de Holofernes com os seus conselheiros, e tudo que Holofernes tinha dito aos oficiais assírios. E contou também que ele tinha sido orgulhoso ao falar sobre o que pretendia fazer com os israelitas. Ao ouvir isso, o povo caiu de joelho e adorou a Deus. Eles oraram em voz alta, dizendo: Senhor Deus do céu, vê o orgulho dos nossos inimigos, tenha compaixão do nosso povo humilhado. Sê bondoso hoje com teu povo, meu Pai, que é dedicado a ti. Então acalmaram Arquiú e o elogiaram muito. Uzias levou da reunião para sua própria casa e deu um banquete para o líder da cidade. E durante a noite inteira eles oraram a Deus de Israel, pedindo a sua ajuda. Os assírios atacam a Betúlia. No dia seguinte, Holofernes chamou seu exército e tropa que tinha ido ajudá-lo na guerra e ordenou que marchassem contra Betúlia, tomassem a passagem da subida da montanha e atacassem os israelitas. Na mesma hora, o seu grande exército saiu marchando. Era 170.000 soldados de infantaria e 12.000 de cavalaria, sem contar o grande número de soldados que iam a pé, tomando conta da bagagem e dos mantimentos. Acamparam no vale que fica perto de Betúlia, ao lado da fonte. O acampamento era tão largo que ia de Babalim em direção a Dota, e tão comprido que ia de Betúlia até Simom, que fica em frente do vale de Jareel. Quando os israelitas viram aquele enorme exército, ficaram apavorados e disseram uns aos outros: Essa gente vai devorar tudo o que existe nessa região, pois as montanhas, os vales, os morros não podem produzir alimento bastante para sustentar um exército como este. Mas mesmo assim, eles pegaram suas armas, acenderam fogueiras nas torres de vigia, ficaram de guarda a noite toda. No dia seguinte, Holofernes fez a cavalaria dele passar desfilando para que os israelitas de Betúlia o vissem. Depois de examinar a passagem, que subia até a cidade, ele foi até a fonte e ocupou-se dela. Deixou nela soldados de guarda, aí voltou para o acampamento. O chefe dos edomitas e os malbitas e os generais do litoral do mar Mediterrâneo foram falar com Holofernes e disseram: General, aceite o nosso conselho e seu exército, e nenhum soldado será morto. Os israelitas confiam mais nas montanhas onde moram do que nas armas. Essas montanhas são muito altas e não é fácil subir até lá em cima. Portanto, general, dê ordem para que os seus soldados não marchem bem junto, como é de costume, e assim nenhum deles será morto. Fique no acampamento e ordene para que os soldados não saiam das suas barracas. Mande alguns deles ocuparem a fonte de água que fica ao pé da montanha, pois ali os moradores de Betúlia vão buscar água. Quando estiverem morrendo de sede, eles entregarão a cidade ao Senhor. Nós e os nossos soldados subiremos até a montanha que fica perto dali, acamparemos lá e não deixaremos ninguém escapar da cidade.
Os homens e as mulheres e as crianças morrerão todos de fome. Antes mesmo de entrarmos na cidade, as ruas já estarão cobertas de corpos mortos. Assim o general, os israelitas pagarão caro por terem se revoltado contra o Senhor, ao invés de entregares sem lutar. Holofernes e os seus oficiais gostaram da ideia dos chefes, e ele mandou fazer o que eles tinham sugerido. As tropas dos moabitas e 5.000 soldados assírios foram acampar no vale e ocuparam as fontes que abasteciam água para a cidade de Betúlia. As tropas edomitas e moabitas subiram e acamparam nas montanhas que ficam em frente de Dotã. Dali mandaram um grupo de soldados para o sudeste na direção da cidade de Eglebel, perto de Cuzi, na beira do ribeirão de Macumu. O resto do exército assírio acampou na planície e cobriu toda a região. As suas barracas e bagagem formavam um enorme acampamento, porque o exército era imenso. Então, os israelitas perderam toda a coragem e oraram alto, pedindo socorro ao Senhor Deus deles, pois os inimigos haviam cercado completamente e não havia jeito de escaparem. O exército assírio, com toda a sua infantaria e seus carros de guerras e sua cavalaria, cercou Betúnia durante 34 dias. Então acabou toda a água. Os moradores da cidade tinham guardado em jarros, os reservatórios já estavam ficando vazios. Foi preciso racionar a água, e não havia um dia que as pessoas pudessem beber o quanto quisesse de água, era tudo controlado. As crianças estavam ficando fracas, as mulheres e jovens perderam a força e desmaiavam de sede, e ficavam caídos nas ruas e nas praças. Aí todos os homens e mulheres, os jovens e as crianças e todos os moradores da cidade se reuniram ao redor de Uzias e das autoridades e começaram a reclamar e a gritar. E em frente a todos os líderes, eles disseram: que Deus decida quem tem razão, se vocês ou nós. Vocês nos fizeram passar por um grande sofrimento, pois não quiseram fazer acordo de paz com os assírios. Agora não há ninguém para socorrer-nos. Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Eles vão nos encontrar caídos de sede no chão, sem forças para resistir. Portanto, mande chamar os assírios e entregue a cidade a Holofernes, para que os seus soldados levem embora tudo o que há nessa cidade. É melhor que ele nos levem como prisioneiros. Seremos escravos, mas continuaremos vivos, então, e não teremos que ver a morte de nossas crianças. E também não morrerão as nossas esposas e os nossos filhos. Que o céu e a terra sejam testemunha contra vocês. Que seja testemunha contra vocês o nosso Deus. O Senhor dos nossos antepassados, Ele está nos castigando por causa dos nossos próprios pecados e por causa dos pecados dos nossos antepassados. Atendam o nosso pedido, entregue-se hoje aos inimigos. Todos os que estavam reunidos ali começaram a chorar ao mesmo tempo e orar em voz alta a Deus, o Senhor. E Uzias disse: coragem, irmãos, vamos esperar mais 5 dias para ver se o Senhor, o nosso Deus, tenha pena de nós. Não é possível que Ele nos abandone completamente. Mas daqui 5 dias, se não chegar socorro de Deus, então eu farei o que vocês estão pedindo. Aí Uzias mandou o povo embora e os homens voltaram para os seus lugares, a fim de ficarem de guarda nas muralhas.
nas torres, e as mulheres e as crianças voltaram para casa. Todos os moradores da cidade tinham perdido completamente a esperança. Oitavo capítulo, Judite. Logo depois, uma viúva chamada Judite ficou sabendo de todas essas coisas. Ela era filha de Merari, que era filho de Uz, filho de José, filho de Uziel, filho de Elce, filho de Ananias, filho de Gedeon, filho de Rafim, filho de Atbi, filho de Elias, filho de Eliquias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salimiel, filho de Surazadé, filho de Israel. O marido de Judite, que se chamava Manassés, era da tribo e da família dela, e tinha morrido durante a colheita de cevada. Ele estava na roça dirigindo os trabalhadores que arrumavam os feixes de cevada, quando teve uma insolação. Ele morreu em sua casa, na cidade de Betúlia, e foi sepultado com seus antepassados no campo, que fica entre Dota e Balamon. Já fazia 3 anos e 4 meses que Judite havia ficado viúva. Ela estava sozinha numa barraca que tinha armado no terraço. Usava sempre roupas de lutos, feitas de pano grosseiro. Jejuava todos os dias, menos nos dias que era proibido. Isto é, na véspera do sábado, no sábado na festa da lua nova, nas vésperas das festas e outras festas e feriados de Israel. Judite era uma mulher muito bonita, de rosto e corpo. Manassés, o seu falecido marido, havia deixado para ela ouro, prata, escravos, escravas, gado, terra. Ela continuava tomando conta de tudo isso. E não havia quem falasse mal dela, pois era dedicadíssima a Deus. Judite fala com os chefes da cidade. Judite soube que o povo tinha falado mal de Uzias, pois todos estavam desanimados por causa da falta d'água. Ela ouviu falar também sobre a resposta de Uzias, de como ele tinha jurado que dentro de 5 dias entregaria a cidade aos azíris. Então, ela chamou a escrava que tomava conta de todos os seus negócios e mandou que ela convidasse Uzias, Cabris, Carmis, que eram os chefes da cidade, para irem até a casa dela. Quando eles chegaram, ela disse: "Meus senhores, peço que ouçam o que vou dizer. Não está certo o que os senhores disseram ao povo hoje. Não deviam ter chamado Deus como testemunha e jurado: se Deus não nos socorrer dentro de 5 dias, entregariam a cidade aos nossos inimigos. Quem são os senhores para porem Deus à prova, como fizeram hoje? Por acaso os senhores pensam que pode tomar o lugar de Deus na direção das coisas que os seres humanos fazem? Os senhores estão pondo à prova o Deus Todo-Poderoso. Será que os senhores sabem o que estão fazendo? Não é possível saber o que está no coração de uma pessoa, nem entender os seus pensamentos. Como seria possível, então, saber quais são os pensamentos de Deus ou entender a sua maneira de pensar? Quem poderá conhecer as intenções de Deus, o Criador de todas as coisas? Irmãos, não provoque a ira do Senhor, o nosso Deus. Se Ele não quiser nos socorrer nesses 5 dias,
Ele poderá nos socorrer quando Ele quiser, ou poderá deixar que os nossos inimigos nos matem? Os senhores não podem exigir nada do Senhor nosso Deus. Ele não é como uma pessoa. Ele não pode ser ameaçado ou convencido por meio de promessas. Portanto, vamos pedir a sua ajuda e esperar que Ele nos socorra. E se Ele quiser atender o nosso pedido, Ele assim o fará. Nossas tribos, nossas famílias ou cidade, não há ninguém que hoje em dia está adorando ou tampouco tem adorado deuses feitos de mãos humanas. Antigamente nossos antepassados fizeram isso e por esse motivo Deus deixou os inimigos o matarem e deixou que levassem embora tudo o que eles tinham. Foi uma grande desgraça, mas nós adoramos somente Deus e portanto esperamos que nele esteja a nossa salvação e que Ele não nos rejeite, e nem o nosso povo. Pois se o inimigo tomar conta da nossa cidade, ele conquistará também toda a região da Judéia e levará embora tudo o que há no templo de Jerusalém. E Deus nos fará pagar com a nossa vida a profanação do templo. O inimigo matará muitos de nossos patrícios, levará outros prisioneiros e arrastará a nossa terra. E Deus nos culpará por tudo isso. Seremos prisioneiros em outros países pagãos. E as pessoas dali vão rir e caçoar de nós. A nossa escravidão não nos trará nada de bom. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus vai fazer com que ela seja desonra para nós. E agora, irmãos, vamos servir de exemplo para os nossos patrícios, pois a vida deles depende de nós. E o que vai acontecer com o lugar santíssimo, com o templo, com o altar, depende de nós também. O Senhor nosso Deus nos está pondo à prova, como Ele fez com nossos antepassados. E nós devemos agradecer isso a Ele. Lembrem de que Deus fez com Abrão, de como ele pôs Isaac à prova e do que aconteceu com Jacó na Mesopotâmia de Síria, quando ele estava tomando conta das ovelhas de Labão, que era seu tio por parte de mãe. Deus não está se vingando de nós, nem está fazendo passar por uma prova de fogo tão dura como aquela da qual passaram os nossos antepassados. Para corrigir os que o adoram, que o Senhor os castiga. Uzias respondeu: você tem razão, Judite. Tudo o que você está a dizer é verdade, e ninguém pode negar isto. Esta não é a primeira vez que você mostra sua sabedoria. Desde que você era menina, todos nós notamos que você era inteligente e ajuizada, mas o povo está morrendo de sede e nos forçou a dizer o que dissemos e fazer uma promessa. Não podemos quebrar. Ore por nós, pois você é muito dedicada a Deus. Peça ao Senhor que mande chuva para encher os nossos reservatórios. Então ficaremos fortes de novo. Judite respondeu: escutem o que eu vou dizer. Eu vou fazer uma coisa que o nosso povo de hoje e de outras gerações futuras vão lembrar para sempre. Peço a vocês três que essa noite estejam no portão da cidade para me deixarem sair com minha serva. E antes de chegar o dia que vocês marcaram para entregar a cidade aos nossos inimigos, Deus,
O nosso Senhor salvará o nosso povo por meio de uma coisa que eu vou fazer. Mas não me pergunte o que é. Depois que eu fizer o que for preciso, eu explicarei tudo. Uzias e os outros chefes responderam: vá em paz, e que o Deus, o nosso Senhor, a proteja na vingança contra os nossos inimigos. Aí eles saíram da barraca do terraço da casa de Judite e voltaram para os lugares onde ficavam de guarda. 9º capítulo. A oração de Judite. Judite jogou cinzas na cabeça e tirou o manto, ficando somente com a roupa, feita de pano grosseiro, que ela estava vestindo por baixo. Então ela caiu de joelho e orou a Deus naquela hora. E estava sendo queimado incenso na tarde no templo de Jerusalém. Ela orou em voz alta, dizendo assim: ó Senhor, Deus do meu antepassado Simeão, tu lhe deste uma espada para que ele se vingasse dos estrangeiros que pegaram a virgem Dina e a forçaram. Eles tiraram a roupa dela e a violentaram, para a desonrarem e envergonharem. Tu tinhas dito que uma coisa dessa não deveria ser feita, mas eles fizeram. Por isso, tu os deixaste que o chefe daqueles estrangeiros fossem mortos, na mesma cama que enganaram a moça. E eles também foram enganados e mortos. Tu o matastes, os escravos junto com seus donos e os reis nos seus tronos. Deixastes que as esposas fossem presas e as suas filhas fossem levadas como prisioneiras, e tudo o que eles tinham fosse distribuídos entre os teus amados filhos. E os irmãos de Dina eram dedicados a ti e estavam sempre prontos para fazer a vossa vontade. Eles ficaram furiosos com a desgraça que aconteceu com sua irmã e clamaram a ti pedindo ajuda. E agora, ó Senhor meu Deus, escuta a mim, que sou uma viúva. Foste tu que fizeste tudo o que aconteceu naquela ocasião e tudo o que acontece antes e depois. Tu planejaste os acontecimentos do presente e do futuro. Tudo acontece de acordo com a tua vontade. As coisas que já planejastes se apresentam a dizer: aqui estamos. Todos os teus planos estão prontos e todas as tuas decisões já estão tomadas. Vê como os assírios estão cada vez mais fortes. Como eles têm orgulho dos seus cavalos e dos seus cavalheiros e se gabam da força dos seus soldados. Eles confiam nos seus escudos e nas suas lanças, nos seus arcos e nas suas fundas. E não sabem que tu, Senhor, és aquele que acaba com a guerra. O teu nome é Senhor, ó Deus. Com o teu poder, acaba com o poder deles e com a tua ira destrói a sua força. Eles querem profanar o teu templo, o lugar onde o teu glorioso nome é adorado, Senhor, e planejam derrubar o teu altar com as espadas. Vê o orgulho deles e fazem cair com a tua ira. Eu sou apenas uma viúva. Por isso, dai-me força para realizar o meu plano. Faze com que eu engane os assírios, a fim de que os escravos morram junto com seus chefes, e os chefes morram junto com seus escravos, por meio de uma mulher, que vai destruir o orgulho desta gente, pois o teu poder e a tua autoridade não depende de números de soldados ou de forças. Tu, ó Deus, que cuida dos humildes, ajuda os explorados, socorre os fracos, protege os abandonados e salvam os que perdem a esperança.
Ouve agora a minha oração, ó Deus Todo-Poderoso. Tu, que é Deus do meu antepassado Simeão, o Deus do meu povo de Israel, o Senhor do céu e da terra, é o Criador dos mares, o Rei de todas as criações. Que as minhas palavras sedutoras sirvam para ferir e matar aquele que planeja fazer coisas terríveis contra a tua aliança, o teu santo templo, o monte de Sião, a cidade onde mora o teu povo, Senhor. Fazei com que toda a tribo do teu povo saiba reconhecer que só tu és Deus Todo-Poderoso e que tu és o único protetor do povo de Israel. Judite no acampamento dos assírios. Quando Judite terminou a sua oração a Deus de Israel, ela ficou em pé, chamou a sua escrava e desceu para o andar térreo da casa, onde ela costumava passar os sábados, os dias de festas. Tirou a roupa feita de pano grosseiro e o vestido de luto, tomou um banho, passou um perfume caro por todo o seu corpo, penteou os cabelos e pôs uma diadema na cabeça. Depois, vestiu um vestido de festa, como costumava fazer quando Manassés, o seu marido, ainda estava vivo. Calçou sandálias e colocou enfeites mais bonitos, isto é, correntinhas nos tornozelos, anéis, brincos, pulseiras e outras joias. Ela ficou tão bonita que atrairia a atenção de qualquer homem que a avistasse. Entregou a sua escrava uma vasilha cheia de vinho e um jarro de azeite, e encheu um saco de grãos torrados, figos secos e pães, que tinha sido assados do jeito que a lei mandava. Embrulhou a comida e alguns pratos, entregou à escrava para que ela carregasse. As duas foram até os portões da cidade, onde encontravam Uzias e os outros dois chefes, Cabris e Carmis. Eles notaram logo que Judite estava bem diferente e que ela havia trocado as roupas de luto. Ficaram muito admirados com a sua beleza e disseram: que o Deus dos nossos antepassados a abençoe e lhe dê sucesso nos seus planos, para que o nosso povo tenha motivo de orgulhar e Jerusalém fique coberto de glória. Judite se inclinou adorando a Deus e depois disse a eles: mandem abrir o portão para mim, e eu irei fazer o que os senhores acabaram de dizer. Eles mandaram os moços abrir o portão, e Judite e sua escrava saíram. Os homens da cidade ficaram vendo Judite descer a montanha e atravessar o vale. Depois disso, não puderam mais avistá-la. As duas mulheres estavam atravessando o vale quando encontraram uma patrulha de soldados assírios. Eles asseguraram Judite e perguntaram: de que povo você é? De onde você está vindo e para onde? E o que vai fazer? Judite respondeu: sou israelita, estou fugindo do meu povo, pois eles vão se entregar a vocês e ser mortos. Estou indo me encontrar com Holofernes, o general comandante do exército de vocês, para dar a ele uma informação secreta. Eu vou mostrar o caminho que ele deve seguir para conquistar toda a região montanhosa, sem que nenhum dos seus soldados seja feito prisioneiros ou seja mortos. Enquanto escutavam o que Judite dizia, os soldados olhavam para o rosto dela, admirados com a sua beleza
e responderam: Você salvou a sua vida, porque desceu depressa para se encontrar com o nosso comandante. Agora vá até a barraca dele. Alguns de nós vamos acompanhá-la até lá e deixá-la com ele. Quando estiver falando com ele, não fique com medo. Diga-lhe o que nos disse e ele a tratará bem. Escolheram 100 soldados para acompanhar Judite e a escrava. Eles a levaram até a barraca de Holofernes. A notícia da chegada de Judite se espalhou de barraca em barraca. Os soldados vieram correndo e todos aos lados do acampamento e se ajuntaram ao redor dela. Ela estava na frente da barraca de Holofernes, esperando que ele mandasse entrar. Todos ficaram encantados com a beleza daquela mulher e começaram a pensar que as israelitas deveriam ser um povo fora do comum e disseram uns aos outros: Quem é capaz de pensar que não vale nada um povo que tem mulheres tão bonitas assim? Devemos matar todos. Se eles escaparem de nós, serão capazes de enganar o mundo inteiro. Aí os guardas costas de Holofernes e os oficiais que estavam a seu serviço saíram da barraca e levaram Judite para dentro. Holofernes estava descansando na cama, debaixo do mosquiteiro, que era um tecido fino de púrpura e de ouro e enfeitado com esmeraldas e outras pedras preciosas. Quando avistaram que Judite tinha chegado, ele foi para a parte da frente da barraca. Na frente dele iam os servidores carregando lamparinas de prata. Ao ver Judite, Holofernes e os servidores ficaram admirados com a beleza daquela mulher. E, em sinal de respeito, ela se ajoelhou aos pés de Holofernes, encostou seu rosto no chão, mas os servidores dele a levantaram. 11º capítulo. A conversa de Judite com Holofernes. Holofernes disse a Judite: Coragem, senhora, não tenha medo, pois eu não maltratarei ninguém que quisesse servir Nabuco, o rei do mundo inteiro. E se os seus patrícios que moram na montanha não tivessem me ofendido, eu não teria resolvido fazer guerra contra eles. Mas a culpa é deles. Agora me diga, por que é que você fugiu deles e veio para cá? Aqui você está segura. Portanto, tenha coragem, pois a sua vida está garantida, tanto nesta noite como também daqui por diante. Ninguém a maltratará. Todos a tratarão bem, como tratam as outras mulheres que servem nosso senhor, o rei Nabuco. Judite respondeu: Excelência, eu sou criada. Vou falar com toda a franqueza e vou dizer a verdade. Espero que o senhor escute o que eu vou dizer. E se seguir o meu conselho, Deus o ajudará e o fará com que todos os seus planos tenham sucesso. Juro isso pela vida e pelo poder de Nabuco, o rei do mundo inteiro, o qual enviou o Senhor para manter a ordem entre todos os seres vivos. Excelência, por causa do que o Senhor tem feito, todas as pessoas servem ao rei Nabuco. E por causa do seu poder que o Senhor tem, os animais, os gados, as aves, viverão enquanto Nabuco e os seus descendentes reinarem. Nós já ouvimos falar sobre a sabedoria e sobre a capacidade do Senhor. Todos sabem que o Senhor é o melhor general do reino assírio.
e que não há outro tão inteligente e tão capaz para fazer planos de guerra como o Senhor. Sabemos que o Arquil disse ao Senhor e aos seus conselheiros, pois os homens de Betúlia salvaram a vida dele, e ele contou o que tinha dito ao Senhor. Portanto, excelência, leve-o a sério e não esqueça do que ele disse, pois disse a verdade. O nosso povo não pode ser castigado, nem ser derrotado na guerra, a não ser que tenha pecado contra o nosso Deus. Mas o Senhor pode ficar certo de que não vai fracassar, nem falhar, pois meus patrícios vão morrer. Eles estão dominados pelo pecado, e quando fizerem o que é mal, Deus vai ficar irado com eles. Eles não têm mais comida, a água se acabou. Agora estão planejando matar o gado e comer tudo aquilo que as leis de Deus proíbem. As primeiras colheitas de trigo e a 10ª parte do vinho e do azeite pertencem a Deus. Por isso, devem ser entregues aos sacerdotes que servem a Deus no templo de Jerusalém. Mas o povo já resolveu comer esses alimentos. E quem não é sacerdote não tem o direito nem de tocar nessas ofertas. Em Jerusalém aconteceu isso, e os moradores da minha cidade já mandaram os mensageiros até lá para pedir ao Conselho Superior licença para fazerem as mesmas coisas. Quando receberem a licença e comerem dessas ofertas, nesse mesmo dia Deus os entregará nas mãos do Senhor para serem mortos. Quando eu e minha criada decidimos vir para cá, eu assim que soube fugi de lá, e Deus me enviou ao Senhor, a fim de que junto façamos coisas que vão espantar a todos os que ouvirem falar sobre elas. Eu sou sua criada, sou dedicada a Deus do céu e sirvo Ele dia e noite. Vou ficar aqui com o Senhor. Todas as noites irei ao vale e ali orarei a Deus. E quando os israelitas pecarem, Deus me dirá. E logo que eu souber, eu virei lhe contar. Aí o Senhor avançará com o exército e os israelitas não poderão se defender do Senhor. Depois eu o guiarei através da região central da Judeia até chegarmos a Jerusalém. E eu colocarei o seu trono no centro da cidade. O Senhor guiará o povo de Jerusalém como se eles fossem ovelhas que não têm pastor. Nem mesmo o cachorro latirá para o Senhor. Deus já me deixou saber dessas coisas. Me mandou dizer isto ao Senhor. Holofernes e os seus oficiais se alegraram ao ouvirem isso e ficaram admirados com a sabedoria de Judite e disseram uns aos outros: no mundo inteiro não há uma mulher que seja tão bonita e fale com tanta sabedoria como esta. Holofernes disse a ela: Deus fez bem em enviar você do meio do povo para me trazer a vitória e para acabar com aqueles que ofendem o meu senhor, o rei Nabuco. Você é bonita e fala muito bem, portanto, se fizer o que eu disser e cumprir o que disse o seu Deus, será o meu Deus também. E você viverá no palácio do rei Nabuco e ficará famosa no mundo inteiro. 12º capítulo. Judite fica hospedada no acampamento de Holofernes. Então Holofernes ordenou que levasse Judite para o lugar onde havia armado uma mesa com pratos e talheres de prata
e mandou que servisse Judite de comida e de bebida, que eram servidos a eles. Mas Judite disse: Me desculpe, eu não posso comer desta comida, pois isso seria uma ofensa contra o Deus. Eu trouxe tudo o que preciso. E Holoforne respondeu: Mas o que faremos quando acabar o que você trouxe? Onde vamos encontrar da mesma comida e bebida? Não há nenhuma israelita aqui no nosso acampamento. Judite disse: Eu, sua criada, juro pela vida do Senhor que a comida e a bebida que eu trouxe vão durar até que Deus, por meio do que eu vou fazer, cumpra a sua promessa. Então, os servidores de Holofornes levaram Judite para uma barraca, e ali ela se deitou e dormiu. Ela acordou de madrugada, e antes do sol nascer, mandou o seguinte recado a Holofornes: Peço ao Senhor que me deixe sair do acampamento a fim de orar. Então Holofornes ordenou aos seus guardas-costas que a deixassem sair. Judite passou 3 dias no acampamento, e todas as noites ela saía e ia até o vale, onde ficava perto de Betúlia, e tomava um banho na fonte. E depois do banho ela orava ao Senhor, Deus Todo-Poderoso de Israel, pedindo que ele guiasse seu plano de salvar o seu povo, os israelitas. Então, ela voltava purificada ao acampamento e ficava na barraca até a tardinha. Aí jantava o banquete. No quarto dia em que Judite estava no acampamento, Holofornes deu um banquete para que seus ajudantes pessoais pudessem participar, mas não convidou os outros oficiais. Mandou chamar Bogvas, eunuco, que cuidava dos seus assuntos particulares, e disse: Vai falar com aquela mulher israelita de que você está tomando conta e faça tudo para convencê-la a vir até o nosso banquete. Seria uma vergonha para nós deixarmos uma mulher tão bonita e ir embora sem termos tido o prazer de sua companhia. Se eu não a conquistar, ela zombará de mim. Bogvas foi logo falar com Judite e disse: Bela senhora, tenha a gentileza de aceitar um honroso convite do meu patrão. Ele está querendo que a senhora venha beber vinho com ele e com outros e se divirta como fazem as mulheres assírias que vivem no palácio do rei Nabuco. Judite respondeu: Quem sou eu para não aceitar um pedido do grande Holofornes? Estou pronta para fazer tudo para lhe agradar. E durante toda a minha vida isto será para mim um motivo de alegria. Então ela se levantou, vestiu o seu melhor vestido, o mais bonito, e pôs os mais belos enfeites. A escrava dela foi na frente, arrumou no chão, em frente de Holoforne, umas peles de ovelhas que Bogvas havia dado para Judite se assentar durante a refeição. Judite entrou na barraca de Holofornes e se assentou. Ele, ao vê-la, Holoforne sentiu uma grande paixão por ela e ficou com uma vontade louca de possuí-la. Aliás, desde a primeira vez que Holofornes tinha avistado Judite, ele estava esperando uma ocasião para conquistá-la e disse: Beba e divirta-se à vontade junto com a gente. Pois não, excelência, respondeu Judite. Este será o dia mais feliz da minha vida. Aí, ela pegou os alimentos que a escrava havia trazido e começou a comer e beber na presença de Holofornes. Ele estava tão encantado com ela que naquela noite ele bebeu vinho mais do que havia bebido de uma só vez em toda a sua vida. 13º capítulo. Judite mata Holofornes.
Quando já era tarde, os servidores de Holofernes saíram depressa. Bógoas saiu também, fechou a barraca e pediu para que os servidores fossem embora. Todos estavam cansados e foram dormir. E logo o banquete já havia durado muito tempo. Judite ficou sozinha na barraca com Holofernes, que já havia se jogado na cama completamente bêbado. Judite tinha mandado que a escrava ficasse do lado de fora da barraca, como fazia todas as noites, esperando que ela saísse para ir até o lugar onde costumava orar. E todos os convidados e servidores saíram. Não havia mais ninguém da barraca. Judite chegou perto da cama e orou em silêncio assim: Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-me agora naquilo que vou fazer para que a glória de Jerusalém. Esta é a hora de salvar o teu povo escolhido e de me ajudares a realizar o meu plano de derrotar os meus inimigos que estão prontos para nos atacar. Então Judite foi até a coluna da cabeceira da cama e pegou o sabre de Holofernes que estava pendurado ali. Chegando perto da cama, ela agarrou o cabelo dele e disse: Ó Senhor Deus de Israel, dai-me força agora. Então, com toda a força, deu um golpe com o sobre no pescoço de Holofernes, cortando fora a cabeça dele. Aí rolou o corpo dele fora da cama e arrancou o mosquiteiro da coluna. Em seguida saiu da barraca, entregou à escrava a cabeça de Holofernes e ela jogou dentro do saco de comida. Judite volta para Betúlia. As duas mulheres saíram juntas, como de costume, para ir até o lugar de oração. Atravessaram o acampamento assírio, andaram ao redor do vale e a subida da montanha até chegar ao portão de Betúlia. De longe Judite gritou aos guardas: Abram o portão! Abra! O nosso Deus ainda está do nosso lado. Hoje ele mostrou mais uma vez o seu poder em Israel e sua força contra o nosso inimigo. Quando os moradores dessa cidade ouviram a voz de Judite, foram depressa até o portão e mandaram chamar o chefe da cidade. Todos os moradores de Betúlia, desde o mais novo até o mais velho, vieram correndo. Ninguém acreditava que Judite tivesse voltado. Abriram o portão e deixaram que as duas entrassem. Acenderam uma fogueira para poderem ver melhor e se ajuntar ao redor das duas mulheres. Então Judite lhe disse em voz alta: Louvemos a Deus, louvemos a Deus, louvemos a Deus, pois ele teve misericórdia de nós, o povo de Israel. Esta noite, por meio daquilo que eu fiz, ele destruiu os nossos inimigos. Aí ela tirou a cabeça de Holofernes de dentro do saco, mostrou a todos e disse: Aqui está a cabeça de Holofernes, o general comandante do exército assírio. E aqui está o mosquiteiro da cama em que ele estava deitado completamente bêbado. E o Senhor usou uma mulher para matá-lo. Foi a minha beleza que o levou à destruição. Mas eu juro por Deus que Holofernes não tocou em mim, nem fez nada que me causasse vergonha ou desonra. Deus me protegeu em tudo o que eu fiz. O povo espantado se ajoelhou e juntos adoraram a Deus, dizendo: Louvado seja nosso Deus, pois hoje humilhaste os inimigos do teu povo. Uzias disse a Judite: Minha filha, o Altíssimo Deus tem abençoado você mais que qualquer mulher do mundo inteiro. Louvamos a Deus, o Senhor e Criador do céu e da terra, pois Ele guiou você, que cortou a cabeça do chefe dos nossos inimigos.
Sempre que falar sobre o poder de Deus e a sua confiança nele será lembrada. Você arriscou a sua vida para salvar o nosso povo de ser humilhado. Você conseguiu a orientação do nosso Deus e assim nos livrou da desgraça. Que Deus a abençoe e lhe dê honra eterna como recompensa por aquilo que você fez. E todo o povo disse: Amém, Amém. 14º capítulo. O plano de Judite. Em seguida, Judite disse ao povo: Escute, irmãos, peguem essa cabeça e pendurem na parte mais alta da muralha da cidade. De manhã bem cedo. Logo que o sol nascer, todos os que podem lutar, peguem suas armas e saiam da cidade. Depois, escolha um chefe e faça de conta que estão planejando descer a montanha, a fim de atacarem o acampamento dos assírios. Assim os assírios que estiverem de guarda pegarão as suas armas e voltarão para o seu acampamento e acordarão os oficiais. Estes correrão até a barraca de Holofernes, e quando não o acharem, ficarão apavorados. Então eles fugirão de vocês, e vocês e todos os outros israelitas correrão atrás dos assírios e os matarão. Mas, antes de tudo, peço que me traga Arquil, o Amobita. Eu quero que ele veja aquele que desprezou o povo de Israel. E o que nos mandou Arquil, pensando que ele seria morto junto da gente. Arquil se torna israelita. Então mandaram chamar Arquil, que estava na casa de Uzias. Quando ele chegou e viu no meio do povo um homem segurando a cabeça de Holofernes, caiu desmaiado no chão. Algumas pessoas os ajudaram a ficar em pé. Então ele se ajoelhou aos pés de Judite, encostou a cabeça no chão e disse: Que todas as famílias judeias a louvem, e que todos os povos estrangeiros tremam de medo quando alguém disser o seu nome. Agora me conte tudo o que a senhora fez nesses dias. Judite ficou no meio do povo e contou tudo o que havia feito desde o instante que tinha saído de Betúnia até aquela hora. Quando ela acabou de falar, todo o povo gritou de alegria, que foram ouvidos na cidade inteira. Arquiu ouviu tudo o que Deus de Israel tinha feito, e na mesma hora creu firmemente em Deus, foi circuncidado e ficou fazendo parte do povo de Israel. E até o dia de hoje, os seus descendentes são israelitas. Terror no acampamento assírio. Quando amanheceu, os israelitas penduraram a cabeça de Holofernes na muralha da cidade. Todos os homens pegaram as suas armas e foram em grupos até a passagem da descida da montanha. Quando os assírios os viram, mandaram avisar os oficiais, e estes foram dar notícia aos superiores. Então foram até a barraca de Holofernes e disseram a Bogaz, que cuidava dos assuntos particulares de Holofernes: Acorde o nosso comandante, pois aqueles escravos israelitas se atreveram a descer a montanha para nos atacar. O que eles estão querendo é serem completamente destruídos. Bogaz entrou na barraca e bateu palma em frente à cortina, pensando que Holofernes estivesse na cama com Judite. Como ninguém respondeu, ele abriu a cortina e entrou no quarto, e ali descobriu o corpo sem cabeça, caído ao chão. Bogaz deu um grito, começou a gemer e chorar em voz alta, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Depois, ele entrou na barraca em que Judite havia ficado, mas não a encontrou, então ele saiu gritando para todos: Aqueles escravos israelitas nos enganaram. Uma mulher israelita trouxe vergonha para o reino de Nabuco. Olhem, aí no chão está o corpo de Holofernes sem cabeça. Quando os oficiais ouviram isso, ficaram desesperados e rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, e os gritos de aflições e de medo se espalharam por todo o acampamento. 15º capítulo. A vitória dos israelitas. Quando os soldados assírios souberam o que tinha acontecido, ficaram espantados e começaram a tremer de medo. Eles fugiram do acampamento em todas as direções, correndo pelas ruas, das planícies, das montanhas. Não houve
2 soldados que fugiram juntos. Os que estavam acampados nas montanhas ao redor de Betúlia também fugiram. Aí todos os soldados israelitas foram atrás deles. Uzias mandou mensageiros até a cidade de Betossonassai, Bebai, Cobai, Colai e por todo o território de Israel, para anunciar o que tinha acontecido e fazerem com que todos fossem atrás dos inimigos e os matassem. Quando receberam a notícia, todos eles se ajuntaram e foram atrás dos assírios e os mataram pela estrada afora, até a cidade de Cobá. Os homens de Jerusalém e toda a região montanhosa também foram atrás dos assírios. Quando ouviram falar sobre o que tinha acontecido no acampamento deles, os soldados da Gileade e da Galiléia atacaram os assírios pelos lados, até a cidade de Damasco e das regiões vizinhas, e mataram muitos deles. Os outros moradores de Betúlia foram até o acampamento dos assírios e pegaram o que haviam por lá. Voltaram riquíssimos. Quando os soldados israelitas voltaram da batalha, pegaram tudo o que restava. Havia tantas coisas que até os moradores da aldeia e do povoado da região montanhosa da planície pegaram uma porção delas. Os israelitas festejam a vitória. O grande sacerdote Joaquim e os membros do Conselho Superior que moravam em Jerusalém foram a Betúlia, a fim de verem as grandes coisas que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel e também para verem Judite e darem os parabéns. Quando chegaram ao lugar onde Judite estava, todos a elogiaram juntos e disseram: A Senhora é a glória de Jerusalém e o orgulho de Israel, e a grande honra do nosso povo. Tudo isso a senhora fez sozinha, trazendo vitória para o povo de Israel. E Deus está contente com a senhora e o que a senhora fez. Que Deus Todo-Poderoso continue a abençoá-la para sempre. O povo disse amém. Durante 30 dias, os israelitas ficaram tirando coisas do acampamento dos assírios. Deram a Judite a barraca de holofornes, todos os teus talheres de pratas, os copos, os sofás, os restos de móveis. Ela pegou tudo e pôs em uma parte em sua mula, e o resto ela amontoou numa carroça. Todas as mulheres israelitas começaram a correr para vê-la. Elas elogiavam e algumas dançavam em homenagem a ela. Pegou ramo e distribuíram entre as mulheres que a acompanhavam, e todas elas puseram coroas de flores para enfeitar a cabeça. Judite foi dançando à frente da multidão e as outras mulheres dançando atrás dela. E todos os homens, com as armas nas mãos e com coroas de flores na cabeça, vinham atrás das mulheres cantando hinos de louvor a Deus. Oh, glória, Senhor! E aqui eu termino assim a história de Judite para vocês, uma grande guerreira. Todos nós temos que ter um pouquinho de Judite dentro da gente e buscar essa fé grande em Deus e mostrar para o povo que Deus é tudo, gente. Deus, ele é fiel, nós temos que ser fiel também. Um beijão de Márcia Raios para vocês. Os verdadeiros nomes dos reis eram Nabucodonosor e Arfaxades. Eu dei uma simplificada no nome para ficar mais fácil a narrativa. Obrigado por vocês acompanharem essa história.